Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Centro Universitário de Belas Artes, a equipe, Roberto Bertani, coordenador do curso de Artes Visuais, o Ministério da Cultura e o Bradesco, que nos patrocina a Semana de Arte. Os palestrantes de hoje, que eu vou fazer um agradecimento geral agora e depois eu vou diminuindo conforme eles vão passando, mas a Fernanda Brenner, o Bernardo de Souza, o Bernardo Ortiz, Paulo Sérgio Duarte, Maria do Carmo Pontes e Isabel Whiteleg, ao apoio da Galeria Nara Rosler também. Bom, começando pela primeira vez, na primeira edição da Semana de Arte, o primeiro ciclo de palestras. Queria dizer que a Semana de Arte, na verdade, é uma semana que inclui várias áreas. Ontem começou no Tucarena um projeto de dança, que aconteceu ontem. Hoje tem literatura e música com a Conceição Evaristo e o Hamilton de Holanda. Amanhã quarta-feira tem o teatro, vai ser Trate-me-Leão, que o Asdrubal trouxe o trombone. Foi uma peça, enfim, de 40 anos atrás, que marcou uma época. No sábado, às 11 da manhã, no Cinesesc, tem um documentário sobre a Maria Martins, que eu recomendo bastante. E tem uns passeios de arquitetura no sábado e domingo que vem, no centro, um sobre o centro de São Paulo, um sobre a Lina Bobardi, Avenida Paulista, e um terceiro sobre Paulo Mendes da Rocha. Esses passeios arquitetônicos vocês podem se cadastrar no site, caso haja interesse. Tem uma feira também envolvida nisso, que acontece no Hotel Unique, onde todas as galerias que estão expondo lá são 35 estandes, mas são todos projetos curatoriais, de exposições solos de artistas ou duplas, alguns são temáticos, não é uma exposição de acervo de galeria, é um pouco diferente, acontece de sexta-feira, dia 18, até o domingo, dia 20. E, enfim, as nossas palestras. Eu queria, na verdade, enfim, isso para dizer um pouco, que vai ter um pouco sobre o tema dessa primeira palestra de hoje. A Semana de Arte é uma semana que ainda não tem assim uma identidade clara, é a sua primeira edição, a gente sabe que envolve várias áreas, tenta, de alguma forma, possibilitar que certas coisas aconteçam, né, numa era na cidade de São Paulo, onde as verbas desaparecem na velocidade que o prefeito gosta. Então, muitas áreas sofrem particularmente. Ontem eu estava pensando sobre isso, que dança é um caso desse, que realmente desapareceu qualquer possibilidade de realizar dança experimental em São Paulo nos últimos 8 meses, e, pelo jeito, assim ficará até o fim desse governo, pelo menos. E, enfim, eu acho que a semana talvez esteja... Eu espero que, ao longo dos anos, ela possa ser construída como uma plataforma que possibilite não só as artes plásticas, as artes visuais, mas todas as áreas experimentarem e realizarem seus projetos. Bom, a Fernanda Brenner, ela estudou cinema e atualmente trabalha como curadora independente e diretora artística do Pivô, que eu suponho que todos conheçam, ali no Copan, no centro, que é um espaço de arte sem fins lucrativos. Ela fundou esse espaço em 2012. Nos últimos anos, o Pivô realizou mais de 50 projetos artísticos, entre exposições, palestras, projetos específicos e residências, envolvendo mais de 200 artistas de 15 países. Fernanda também colabora regularmente com textos para publicações como Art Review, Freeze, Artsy, Terremoto, e realizou uma exposição aqui em São Paulo, na White Cube, chamada Até Aqui Tudo Bem, um título que eu aprecio muito, e Neither, na Galeria Mendes Wood, quando inaugurou em Bruxelas. E atualmente está trabalhando como correspondente curatorial da exposição Front, que é a Trienal de Cleveland, com curadoria de Jens Hoffmann e Michele Grabner. Bernardo José de Souza, curador, professor e crítico de arte, atualmente ocupa o posto de diretor artístico da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Graduado em comunicação social pela PUC-RS, especialista em fotografia e moda na University of the Arts, London.
Atualmente, ele integra o corpo docente da Escola de Artes do Parque Lage, no Rio de Janeiro, e ministra cursos de curadoria de Espina, no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente como que ele faz tudo isso, cuidando de um programa extenso na Fundação Iberê Camargo, da qual ele vai falar hoje. Mas a gente gosta do que a gente faz. Enfim, eu queria deixar a palavra para eles. Obrigado pela presença mais uma vez, a todos vocês. Bom dia, obrigado, Ricardo, pelo convite para estar hoje aqui com a Fernanda, falando sobre nossas experiências em dois espaços que, em tese, estão situados em lados diametralmente opostos do que a gente possa entender como uma conformação de se não um mercado de arte, mas um mundo da arte no Brasil. A Fernanda Brenner está por trás, é a diretora artística do Pivô, que é um espaço independente, situado num ícone da arquitetura moderna do Brasil, um prédio desenhado pelo Niemeyer, e a Fundação Iberê Camargo é um espaço, é a instituição per se, né? Esse prédio foi construído pelo Álvaro Siza, em 2008, para abrigar a obra do Iberê Camargo e, a partir daquela plataforma, difundir e pesquisar a obra desse artista. O Álvaro Siza é um dos grandes nomes da arquitetura contemporânea, e esse prédio foi construído num momento em que o Brasil podia se dar ao luxo de investir em obras, em construções faraônicas, extremamente sofisticadas. Ele é um desses prédios que se inscreve, em alguma medida, nessa tradição do museu-templo e da obra arquitetônica como algo que, em alguma medida, inclusive se impõe à própria finalidade última do espaço, que seria exibir obras de arte. E nisso há um pouco de crítica, mas não apenas, né? Isso é um pouco para contextualizar que momento foi esse no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, quando as coisas fluíam e ocorriam e se davam numa outra medida, num outro compasso, em que havia uma capacidade para se projetar futuro. Hoje em dia, ao contrário, nós vivemos num momento em que não mais nos é dada, ou melhor, nós temos de buscar maneiras de divisar possíveis futuros, não apenas para nós mesmos como indivíduos, para os nossos projetos profissionais, mas também para a humanidade. Mas tentando sintetizar uma fala que pode ser bastante extensa, então, de um lado, nós temos uma instituição que, em tese, um museu, afinal de contas, abriga e acerva a obra de um dos maiores pintores do Brasil, e, de outro lado, um espaço independente. E eu acho que, ao longo da conversa hoje, Fernanda e eu no táxi vínhamos conversando a respeito disso, nós vamos nos dar conta como essas instituições, do espaço independente a instituição museológica, né, tradicional, conseguem se encontrar no meio do caminho, em 2017, ambos operando numa chave mais independente do que qualquer outra, né? Mas, bom, então a Fundação Iberê Camargo, no final do ano passado, passou, como o Brasil e diversas outras instituições no Brasil, e diria até o mundo, por uma grande crise que levou ao quase eventual fechamento da instituição. Ela passa, desde então, a operar apenas 2 dias por semana, aberta ao público para visitação, e isso vai levar a instituição a rever uma série de políticas, uma série de dinâmicas de trabalho, e essa revisão institucional vai ser encabeçada pelo Justo Verlang, que é um nome importante na arte lá no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também, que teve por trás da criação da Bienal do Mercosul, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também pela própria criação da Fundação Iberê Camargo, e mais recentemente aqui na própria Bienal de São Paulo. Ele acabou me chamando, ainda no final do ano passado, para que escrevesse 1 ou 2 páginas sobre o que eu imaginava pudesse ser o futuro da Fundação Iberê Camargo. E naquele momento eu imaginei que isso pudesse se transformar num convite para que eu saísse do Rio de Janeiro, voltasse a Porto Alegre, onde vivi por muitos anos, para encabeçar esse projeto, que é quase uma missão de vida, né? E lá fiz uma crítica política bastante dura, justamente lançando
nessa perspectiva passada, o que era o Brasil de 2008, ou mais ainda, o Brasil de 1998, que é quando o projeto de Álvaro Siza vai ser eleito para ser construído, enfim, abrigar a obra de Iberê Camargo. Era um momento em que o Brasil vivia a euforia da globalização, e essa globalização significava, particularmente para Porto Alegre, uma certa ideia de adornamento cultural. Por fim, Porto Alegre estaria deixando para trás um passado de provincianismo e acertando o passo com o século XXI. E a Fundação surge muito embalada por esses áreas, né, de cosmopolitismo, e vai, ao longo dos últimos 10 anos, receber obras dos mais variados artistas, desde ícones da pintura como Morandi, a artistas brasileiros contemporâneos como Nino Ramos, receber exposições do MoMA, que viajaram e chegaram até Porto Alegre, embora não houvesse ali um curador. Havia um superintendente que respondia pelos rumos da instituição, ao lado de um coletivo, de um comitê de outros curadores. E, bom, e nesse arrazoado político-filosófico que eu escrevi a pedido do Justo, eu justamente dizia como pode um espaço envelhecer tão brutalmente em tão curto espaço de tempo. Em 10 anos, aquilo se torna quase que uma excrescência numa paisagem de derrota absoluta do Rio Grande do Sul, que é um estado que, a exemplo do Rio de Janeiro, vem enfrentando uma das maiores crises da sua história. Jamais alguém ousaria propor que Álvaro Siza fosse a Porto Alegre construir um monumento que, por base, exige 2 milhões para financiar luz e segurança para que ele possa estar aberto. Então, isso tudo é muito emblemático, né, dos tempos que nós vivemos. Mas, bom, e eu disse, olha, me interessa, sim, Justo, pensar o que pode ser esse espaço, mas me interessa pensar a partir de algumas linhas que devem, né, nortear o nosso papel à frente dessa instituição nesse reposicionamento. Bom, depois vocês vão ver, mas ele é um prédio com traços bastante brutalistas, ele está situado à frente do rio, com pequenas aberturas que te permitem do interior ver a paisagem, mas é uma fachada bastante impermeável à própria paisagem ou mesmo, em tese, à cidade. E o prédio, na minha opinião, e até nas pesquisas públicas que foram feitas, ele de fato era percebido pela população como bastante elitista e bastante refratário a qualquer diálogo, interlocução maior com a cidade. Então, esse era um dos graves problemas que nós identificávamos, mas mais do que isso. Eu pensava, esse programa que eu vou desenvolver, ele tem de estar pautado pela nossa capacidade de resgatar a capacidade de projetar futuro. Então, todo o primeiro bloco de programações que estão sendo desenvolvidas lá tem a ver com isso, com resgatar o pensamento utópico, resgatar a nossa capacidade de imaginar, de fantasiar, de transformar e de inovar em alguma medida, repensar dinâmicas de trabalho, trabalhar numa lógica mais colaborativa, mais associativa. E claro que isso vem um pouco como resposta à crise. A crise nos obriga a sermos mais solidários, mais associativos, mais colaborativos, mas mais do que apenas uma resposta emergencial a essa crise, acho que assim devem se constituir as nossas iniciativas nesse momento, nesse estágio avançado do século XXI. É impossível seguir operando em bases que nos levaram aonde chegamos. E a fundação, eu cheguei lá em março, e a coisa começa a se dar esse processo de captação de recursos já com um ano andando, e hoje falando também com a Fernanda, basicamente o que nós conseguimos captar até agora no ano é mais ou menos o que o Pivô capta, o que para nós não é nada em função de necessidades de base dessa instituição, e permite ao Pivô operar, bom, o que eu também dizia à Fernanda, para quem vê de fora e não conhece, a impressão que eu tenho é de que o Pivô goza de uma saúde financeira enorme, até porque os projetos lá são sempre muito interessantes, muito ambiciosos, muito sofisticados. Mas, bom, então nós seguimos abrindo apenas 2 vezes por semana e estamos estabelecendo uma série de relações com outras instituições de ensino, universidades, pessoas físicas,
várias são as pessoas que, eu não me orgulho muito disso, mas acho interessante que esse aspecto solidário venha se manifestando, inclusive na figura de pessoas físicas que pagam pelas suas passagens aéreas, vão a Porto Alegre, apresentam seus trabalhos, e a cidade toda vem respondendo muito dentro desse diapasão do vamos pensar, vamos repensar o que é viver coletivamente, dada a importância desse prédio, que acabou se convertendo nesse tal ícone, né, do futuro para a cidade, e que a fachada enegrecida que não está mais, conseguimos lavar, acabou manchando ainda mais essa autoimagem do gaúcho que vem ao quebrada nesses últimos anos. E bom, então em março, depois eu vou, acho que mostrar, passar para a Fernanda antes, em maio, eu chego em março, em maio eu lanço uma exposição que estava fora do meu primeiro programa, mas foi chegando na cidade que eu me dei conta, que se chama Depois do Fim. Depois eu mostro algumas imagens, que justamente vai dar conta disso, ironizando o eventual fim da própria instituição, mas lançando questões quanto ao eventual fim, ou aos diversos fins, sucessivos fins do mundo que nós acompanhamos diariamente, do Brasil como nós conhecíamos até poucos anos atrás, dos recursos naturais, enfim, ou mesmo o eventual fim da espécie humana. Mas eu acho que para começo de conversa é isso. Olá, bom dia. Me agradeço aqui o convite da Semana de Arte, porque eu estou um pouquinho gripada, então vou falar baixo. Eu acho que o Bernardo falou várias coisas que de um jeito interessante se cruzam com a história do pivô. E eu acho que uma coisa importante, assim, eu vou falar meio rapidinho, depois eu vou passar um vídeo que mostra na prática como funciona o espaço. Mas eu acho que uma coisa interessante de falar também é que o pivô começou a ser pensado em 2011, que era o momento que a cidade de São Paulo, Brasil, eu estou falando especificamente da cidade de São Paulo, porque eu acho que é o contexto imediato que tornou possível, como projeto, uma coisa como pivô. E São Paulo estava no momento, em 2011, em que havia um certo otimismo, no sentido de que a cena artística estava um pouco mais madura e comportaria um espaço como esse, né? No sentido que a gente tinha um mercado fortalecido, a feira de arte funcionando, um certo otimismo, um aumento dos colecionadores, as instituições públicas funcionando mais ou menos regularmente, e eu acho que também um público de arte um pouco sedento por informação e aberto para uma coisa assim, né? Então eu acho que a gente em 2011 mapeou de certa forma uma lacuna entre o mercado estabelecido e o que faltava nas instituições. Então acho que é interessante falar que o pivô surgiu como instituição. Eu demorei bastante para usar a palavra instituição para definir o pivô, é uma coisa que eu ainda penso a respeito, mas ele começou como uma ocupação artística, começou feito sob medida para esse espaço tão peculiar, que é um imóvel de 3.500 metros quadrados, que, por uma situação bem específica, ficou fechado e inoperante por quase 20 anos, no que é hoje, eu acredito, o edifício mais icônico de São Paulo. Então, sei lá, se você colocar São Paulo no Google Images, a primeira imagem que aparece é o edifício Copan. Então, para mim, acho que o ponto de partida inicial do pivô foi uma certa indignação com a cidade, no, que tipo de cidade deixa um espaço como esse fechado por 20 anos, ou pior, deixa alguém deixar um espaço como esse fechado durante 20 anos. Então eu diria que o pensamento institucional e o programa do pivô tiveram como ponto de partida essa vontade de devolver um imóvel tão peculiar e tão potente para o uso público. E para isso ele teve que construir, ele que eu falo que é quase uma entidade, o pivô, né, que minha vida virou sobre isso nos últimos 6 anos, mas a gente teve que desenhar, de certa forma, o que é uma instituição que não é nenhuma galeria comercial, não é nenhuma instituição pública, feita num lugar que vocês são espaços sem fins lucrativos, no Brasil quase que é um atestado de burrice, inclusive eu vi isso várias vezes, mas como assim vocês vão fazer um espaço sem fins lucrativos, sem ter nenhum subsídio, numa época que está todo mundo ganhando dinheiro com arte, que o mercado está forte, mas assim, por que alguém faria um espaço sem fins lucrativos? E a minha resposta era sempre justamente por isso, porque me interessa pensar a política pública, porque acho que agora tem um espaço para pensar o que não é uma galeria nem um museu, como é que funciona, qual que é esse espaço que é um espaço que ampara em todos os sentidos a comunidade artística, um espaço que é feito para
para gerar pensamento, um espaço onde a arte é feita antes de ser exibida, né? Então eu vou mostrar um pouquinho esse vídeo que fala um pouco do espaço, depois a gente começa a conversar mais abertamente sobre os pontos de convergência e divergência entre as duas instituições que têm como uma ruína, uma no começo e a outra talvez nesse novo começo que o Bernardo acabou de falar. Vou começar a dublar, se vocês quiserem. Como uma ocupação artística. O conceito do espaço está muito ligado ao significado do nome. É um ponto fixo que sustenta um giro. E o espaço não é diferente. A gente simplesmente abriu uma porta e começou a observar a demanda específica que a comunidade artística tinha. Eu vou em um lugar que, na verdade, permite às pessoas que são envolvidas com arte, curadores, artistas, terem ideias e realizá-las. Se caracteriza, desde o início, ter sido um espaço verdadeiramente experimental e de risco. E por isso que se tornou assim, incontornável na cena artística brasileira. From afar, looking over to Brazil, before I knew too much about the scene here, Pivo was one of the sort of most exciting spaces here. It was outside the commercial gallery system, it was also outside the institutional system, which there seemed to be a lack of in São Paulo. É um grande balão de oxigênio para a cidade de São Paulo. Além disso, eu acho que o fato de estar no centro de São Paulo e no símbolo do centro de São Paulo, que é o edifício Copan, é extremamente rico. Quer dizer, de certa forma, a Pivô estar aqui já é parte de alguma coisa maior, que é uma retomada da cidade, que é um dos temas que São Paulo vem vivendo. É um lugar que admite o erro, é um espaço que tem margem de manobra e que, muito importante, trabalha muito junto dos artistas, viabilizando projetos que muito provavelmente não poderiam acontecer em outro espaço. Trabalhar no Pivô mudou o meu jeito de trabalhar. Uma mistura de muita liberdade, muita possibilidade para desenvolver qualquer tipo de ideia, e, ao mesmo tempo, uma estrutura muito responsável, uma equipe muito eficiente. Porque justamente o foco está no convívio, está no projeto, está no processo. A gente vê o artista mais próximo do que ele quer ser. Assim, isso não é pouca coisa. A palavra processo permeia todo o pensamento institucional do Pivô.
Então, eu acho que todo mundo que trabalha aqui, seja a equipe, os nossos mantenedores, o conselho, os artistas trabalhando, tem um envolvimento participativo na construção desse projeto. Acho que é sempre melhor ver do que falar, né? Esse vídeo ele tem um tom um tom de captação de recursos, como vocês podem ver. Eu acho que é interessante até falar como esse vídeo foi feito, um pouco baseado no que o Bernardo falou, dessa impressão de que o pivô é autossustentável, que está... O que você falou, uma palavra boa? Que parece que está estabelecido, né? Da saúde financeira. E, para mim, eu acho que uma coisa fundamental que está sendo falada nesse vídeo é que o pivô começou sem fazer nenhuma ideia do que ele seria nos próximos anos. Assim, ele começou quase que uma antítese do pensamento moderno, que é uma ocupação sem projeto. Então, eu diria que o pensamento institucional foi sendo construído muito junto com as pessoas que abriram aquela primeira porta com a gente em 2012. Então, ele partiu... A gente tem uma grande vantagem, talvez, acho que desde o começo do projeto, que é ter artistas trabalhando envolvidos em todas as áreas da instituição, né? Hoje eu falo instituição, mas a gente sempre teve um feedback muito imediato do que estava funcionando ou não. Uma metáfora que eu sempre uso é como se, de certa forma, a gente estivesse mudando para uma casa vazia de 3.500 metros quadrados, em que cada coisa parte de uma necessidade. Então, você precisa sentar, então a gente arranja uma cadeira. Então, precisa cozinhar e vem o fogão, né? Então, não é que ele começou com um desenho, vamos fazer um programa assim, vamos ter mais exposições individuais, vai ser esse programa desse tipo. Não, ele começou como uma resposta àquela indignação que eu já comentei antes e a própria presença tão potente que é essa arquitetura do Niemeyer, no bom e no mau sentido, né? Porque nenhum artista trabalhando lá passa impune a essa arquitetura tão barulhenta. Então, eu acho que, para começar a falar um pouco do foco curatorial e como o programa se articula hoje, é impossível não falar dessa presença tão importante do espaço, né? Então, acho que essas condições, essa impossibilidade de planejamento financeiro gera um tipo de proximidade muito peculiar com os artistas trabalhando. Então, a gente depende de uma grande dose de afeto e envolvimento que acho que a palavra afeto durante muito tempo foi meio proibida no sistema das artes, e eu gosto de reiterar, assim, porque a gente precisa que os artistas um pouco se envolvam em todos os momentos da concepção e produção de uma exposição junto com a nossa equipe, que é muito pequena, hoje em dia tem 7 pessoas trabalhando, mas os projetos eles são gestados e produzidos no espaço. Então, eu acho que essa própria diversidade financeira gerou um modus operandi que, de certa forma, ditou como o projeto se articulou nos últimos anos, né? Então, a gente prioriza, o Pivô se divide em 5 programas. Hoje em dia é o programa anual de exposições, o Fora da Caixa, que é um programa que tem como objetivo retomar obras históricas que foram produzidas no Brasil nos últimos 50 anos, que por alguma razão devem ter suas narrativas revistas ou não têm a representatividade necessária, segundo o nosso próprio julgamento. Tem o programa Hello Again, que é focado em artistas jovens na recepção do espaço, que nunca tiveram uma apresentação institucional, então são projetos comissionados para o espaço. Estou esquecendo muito. Tem o programa Pivô Pesquisa, que são as residências que passou aí, que eu acho que é eu diria que é a alma do espaço atualmente, que a gente tem 16 artistas trabalhando o tempo inteiro, mas para falar um pouco do programa anual de exposições, que eu acho que é talvez o programa principal, a gente começou a priorizar nos últimos anos exposições individuais de artistas já mais experientes, que tiveram pouca representatividade, assim, poucas exposições solo, ou pela primeira vez mostraram uma exposição consistente do seu projeto no Brasil. E acho que uma coisa importante que a gente aprendeu foi que é necessário que tenha um convívio muito intenso com o espaço. Então, hoje em dia, toda exposição individual no Pivô tem um mês de montagem no próprio espaço físico.
Então, acho que todos os projetos são, de certa forma, um resultado desse, quase que uma residência informal, mas um resultado de um convívio intenso com a equipe e com o espaço. Então, eu diria que talvez a grande maioria deles não poderiam ser feitos em outros lugares, assim, porque a gente justamente incentiva, através dessa pouca amarra que o Pivot tem, né, mesmo assim, não tem nenhum tipo de pressão do mercado, não tem nenhum tipo de... Assim, a gente tenta que ele tenha o mínimo de burocracia possível. Então, assim, pode furar o chão, cortar a parede. A gente faz acontecer coisas que, muito provavelmente, um museu, por questões jurídicas e burocráticas, teria mais dificuldade em fazer. Então, eu acho que o Pivot sempre opera nessa lacuna de tentar entender e apoiar artistas em projetos que seriam dificilmente viabilizados em outros contextos. E, para isso, é necessário formar uma equipe muito específica. Eu acho que também uma das coisas mais importantes no espaço é que, hoje em dia, a gente é totalmente autônomo em produção de exposições, né? Ou seja, tudo é feito ali. A gente tem uma oficina com cenotécnico que trabalha com todos os artistas, seja alguém como o Meirelles, um artista que está mostrando no Pivot pela primeira vez, é sempre a mesma equipe que vai trabalhar com todo mundo. Então tem um tipo de convívio, que eu acho que também é uma das coisas mais importantes do Pivot, é que, além de uma tentativa de ter sempre um intercâmbio internacional, sempre tem um intercâmbio intergeracional, então a gente tem artistas em vários estágios de carreira trabalhando juntos, e com essa equipe que faz tudo, desde do display da obra, da vitrine, da moldura, até hoje em dia a gente tem uma parceria com a gráfica Melimelo, que até a impressão dos folders está sendo feita no Brasil, no Pivot. E, enfim, então isso faz com que a gente tenha esse orçamento extremamente limitado, mas um controle de todas as etapas de produção. Faz com que a gente consiga manter um certo rigor de execução nas exposições, simplesmente porque tem um envolvimento intenso daquelas poucas pessoas que trabalham ali. Então, acho que, para não me estender muito, eu acho que a coisa mais importante do Pivot de certa forma, mostrar que dá para fazer mesmo em condições adversas. Inclusive, as condições adversas geram um tipo de modus operandi desautomatizado que de repente pode até rever a própria operação de um sistema. Eu acho que talvez seja isso um ponto interessante para a gente conversar sobre como que é possível operar em condições adversas e desautomatizar um pouco a própria política pública, o jeito de fazer produção cultural e, quem sabe, abrir uma via nova e que requer envolvimento e, quem sabe, afeta. Eu achei lindo o que a Fernanda disse, né, que como foi que eles partiram da ruína, né, para construir alguma coisa, e a ruína é o nosso momento atual no Iberê Camargo, né? Ou melhor, quer dizer, enquanto ela vai no sentido de construir alguma coisa, lá nós estamos trabalhando muito no sentido de desconstruir para reconstruir. É um pouco esse movimento que a gente vem fazendo. E muito entendendo que museus, e sequer aquele espaço é um museu, é uma fundação, eles existem, a função histórica de um museu é consolidar narrativas, é dar sentido às coisas a partir de uma percepção, de uma perspectiva histórica que a arte nos dá, se assim forem pensadas as curadorias nos museus. E o nosso papel atual, o nosso esforço atual vem sendo no sentido de desconstruir, de rearticular, de repropor sentido a coisas que estavam consolidadas naquele espaço, naquelas paredes, que tantos desafios impõem ao curador e aos artistas quando lá vão trabalhar. Então, justamente essa capacidade de repensar o espaço, de destruir completamente o espaço para atender a uma demanda específica de uma determinada obra, de um determinado artista, é algo que agora nós estamos tentando, né, implementar como dinâmica de trabalho. Mas uma das coisas interessantes que me parece nessa coisa, ambas são instituições privadas, né? Mas o papel público dessas instituições é monumental, e o papel que o Pivot tem na vida cultural de São Paulo e do Brasil me parece único em alguma medida e de uma potência, né? Ele reverbera para muito além do
do próprio Brasil, né? E a Fundação Iberê Camargo, que também cumpriu esse papel, aquele sobre o qual eu falava agora há pouco, agora justamente está desempenhando um outro papel, que é um papel que tem muito a ver com a própria cidade de Porto Alegre, né? Como as pessoas percebem aquele espaço e se relacionam com ele. E tem sido interessante nesse mês de maio, né, uma visitação por dia, no sábado ou no domingo, que tem variado entre 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200 pessoas só na área interna para ver exposições, que é um número que remete ou ainda supera aqueles do ano de abertura da instituição. Mas tem um papel ali de aglutinar pessoas, é um fluxo de gente que tem estado ali para entrar e ver exposições, para ouvir a música, que é uma das ações que a gente vem promovendo, ao lado de outros programas públicos mais discursivos, como seminário, como rodadas de conversa, cinema e debate. A música tem sido um elemento de aglutinação de públicos das mais variadas classes sociais, das mais variadas faixas etárias, e isso tem dado uma diversidade enorme àquele espaço, e que raras vezes eu vi. Claro que se a gente vai a um lugar como uma Tate, ou como, sei lá, um grande museu do mundo, vai ter de tudo um pouco, porque, bom, são cidades cosmopolitas, as pessoas vão do mundo todo para lá. Mas, via de regra, os espaços têm o seu público. Esse público mais ou menos tem uma cara, mais ou menos tem um comportamento, tem um padrão, e o interessante é ver como se pode pensar a arte contemporânea a partir de diversas perspectivas. E uma delas, que vem sendo explorada lá, é justamente a de pensar a arte contemporânea como uma plataforma para se estabelecer conversa com outras manifestações artísticas e culturais e com outros campos do conhecimento. E esse projeto, depois do fim, né, sobre o qual eu falava, bom, aí a Fundação Iberê Camargo. Vocês, em frente a ela está o rio, e entre o rio e essa construção, uma via de trânsito rápido, que bom, acaba de alguma maneira tornando esse acesso entre natureza e construção, né, humana um tanto quanto prejudicado, mas fato é que o Pôr do Sol é um dos cartões postais da cidade, e é um dos pontos mais privilegiados na geografia de Porto Alegre. Então, vocês veem aquilo que eu falava dessa arquitetura bastante impermeável ao que está no mundo exterior. Bom, então essa exposição depois do fim, ela um pouco, né, ironiza esse fim da instituição, um fim que não se deu, ao menos não até agora, né, mas para falar de uma série de outras questões que têm a ver com essas projeções de futuro, ou a nossa capacidade de projetar futuro. Uma das coisas que me preocupa atualmente é justamente a humanidade, por vezes, me parecer mais disposta ou complacente com a ideia de que nós podemos estar chegando ao fim, ao eventual fim da espécie humana, e não lidar com a ideia de transformação do mundo. Isso é grave. Quando a gente pensa que o mundo não poderá ser transformado e, por conta disso, nós estaremos diante do fim muito em breve, isso é lamentável. E eu venho há algum tempo trabalhando muito nessa chave de pensar o futuro, muito a partir da ficção científica, que é uma das maneiras de se debater o presente, né, de se revisar o passado e de se tentar projetar algum futuro. E esse projeto ele é uma pequena ficção científica que justamente trata do homem ou da humanidade que não mais tem condições de viver na atmosfera, a atmosfera passa a ser nociva, e ela então vai buscar abrigo nesse prédio, nessa espécie de bunker, e para lá ela leva os vestígios da sua produção simbólica, material, cultural, nada muito diferente de um museu, na verdade, né? Então, só que as obras estão ali quase que como elementos, não aí exatamente essa inclusive reforça esse asteroide do Michel Zosimo, essa ideia museológica, né? Mas esse meteoro está ali no centro do átrio, um pouco sinalizando esse colapso, né? Ou esse grave acidente. E essa exposição foi construída
quando eu cheguei a Porto Alegre, me dando conta que deveria se responder a uma realidade muito imediata, e foi construída basicamente com obras de coleções públicas de Porto Alegre, coleções privadas de Porto Alegre, artistas que permanecem em Porto Alegre, outros que não mais lá estão, mas que seguem com o pé, além de outras pessoas de outros lugares do mundo. Mas basicamente foi uma exposição que ocupou 2, 3 andares desse prédio, um orçamento muito baixo, e que desde Chico Stockinger, que é um contemporâneo de Iberê Camargo, um dos grandes nomes da escultura no Rio Grande do Sul, até itens de mobiliário, como essa cadeira de 1900, já né, emanando certos ares futuristas. Ali tem uma obra para leitura do Iberê Camargo. Ele escrevia também, escrevia muito bem. E, enfim, lá o fundo é uma das obras-primas do Iberê Camargo, No Vento e na Terra, aquela figura numa paisagem absolutamente desoladora, e ali ao lado se vê o Jorge Mack nessa contagem regressiva desse tempo que vai sendo dilatado. Eu não vou também ficar mostrando toda a exposição, senão a gente não vai conseguir conversar, mas enfim, eu tenho muita clareza quanto a um papel público dessa instituição, não apenas nessa capacidade de arregimentar pessoas e pôr em contato públicos radicalmente diversos, como repensar, repropor e repensar dinâmicas de trabalho, mais baseadas no afeto, mais baseadas numa noção de mútua cooperação e de que aquilo é uma plataforma não de onde eu vou lançar reflexões que partem de uma pesquisa exclusivamente minha, mas sim que é uma plataforma onde pessoas podem encontrar espaço para fazer reverberar ideias que fazem sentido. Claro, há um eixo curatorial, mas essa ideia de que, e o erro que tu falavas também é algo que a gente vem incorporando, a ideia de que nós não queremos esgotar assunto nenhum, e o erro e o tempo vai nos ensinando quais portas devem ser abertas e quais estruturas devem ser dinamitadas e quais outras devem ser erguidas. Pois é. Eu acho que uma coisa importante também, assim, pegando um pouco o que o Bernardo está falando, assim, que eu estou vendo mais agora que o Iberê também tem em comum com o Pivot, é uma capacidade de resposta imediata ao entorno, né? Ser um certo termômetro do contexto social, das situações que circundam o espaço, né? Acho que o Pivot no começo, a gente não tinha uma ideia até de fazer alguma coisa maior, de incorporar outras áreas, tipo urbanismo, arquitetura, literatura, mas ele foi se fechando, no bom sentido, para ficar uma coisa focada em artes visuais, que a gente parte um pouco de uma coisa que eu ouvi o Paulo Mendes da Rocha falar uma vez, que ele falava que o museu é uma vaguidão específica. E eu acho essa definição interessante. Assim. Então, acho que no sentido, o Pivot, desde o começo, tem uma vontade de combater generalizações de toda espécie. Assim, generalizações que vai desde esse trabalho meu filho faria, até um programa deve ser feito desse jeito, porque é assim que um museu, uma instituição deve se comportar. Então, eu acho que a gente tem essa mesma indignação que começou com o próprio fato daquele imóvel estar abandonado durante 20 anos, mas também uma vontade de repensar como se articula uma cena em uma situação tão específica como é São Paulo hoje, como era São Paulo em 2011. Né? Então, eu acho que a gente também abriu as portas muito para a rua, né? Acho que inclusive até uma exposição que o Ricardo fez aqui no Pivot em 2013, que eu acho que foi uma exposição que foi um divisor de águas no programa do Pivot, assim, no sentido de como se pensa o programa do Pivot hoje em dia. E a gente fez uma grande obra, né? Esse espaço, eu não falei no começo, ele era nunca entendi exatamente porque ele foi durante anos um ambulatório médico dos funcionários do Bradesco, durante 20 anos. Então, além de ser uma ruína, quando a gente chegou em 2011, ele era uma ruína hospitalar. Então, vocês imaginam o estado que estava aquele lugar. Então, por um grande esforço, a gente conseguiu finalmente levantar recursos para fazer uma espécie de reforma no espaço, que era nada mais que uma grande demolição. Então, o Pivot ficou durante 7 meses sendo demolido, ininterruptamente, ou seja, desfazendo 25 anos de mau uso do espaço. E eu acho que um fato interessante é que a gente nunca fechou durante esse tempo. Então, durante
A obra tiveram, acho que, quase 5 artistas trabalhando lá dentro, numa espécie de residência. Foi o Matheus Rochapita, Laís Mirra, Luísa Baldan fotografando e trabalhando dentro da obra. A gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo, no sentido de que todo mundo trabalhava em condições insalubres. Tinha uma construção civil em que tinham 40 pedreiros e 40 artistas trabalhando ao mesmo tempo. Então era uma loucura que foi gerando, de certa forma, esse tipo de intimidade que a gente tem no espaço. E quando a gente terminou essa obra, foi bem na época dos protestos de 2013, né? Assim. E eu lembro de convidar o Ricardo para fazer essa exposição e era impossível não falar do que estava acontecendo. Então essa exposição foi um misto de certa forma, voltando para o afeto, de chamar os vizinhos do prédio. Né? No Pivô moram 2.000 pessoas, e até hoje a gente tem uma grande dificuldade de fazer essas pessoas descerem, se envolverem com arte contemporânea. Uma coisa que você falou de música, eu acho interessante. Se a gente coloca música, todo mundo desce. Mas a arte contemporânea ainda é vista como uma coisa para iniciados, ou para um público específico, ou ainda elitista. Então, acho que o Pivô também tem uma grande vontade de desmistificar essa imagem da arte contemporânea como uma coisa exclusiva, né? Enfim, que em algum certo sentido eu até acho que seja, mas eu acho que ao você expor o processo, você no mínimo diminui essa distância. Então, essa exposição foi importante porque a gente abriu a porta para manifestações na rua, para os vizinhos verem a obra, que todo vizinho gosta de ver a obra do outro quando acaba. Então, essa exposição era uma mistura, ela era meio que uma forma de camuflar a arte contemporânea com uma feira de orgânicos, tinha músicos de rua, tinha cartazes, então muita gente nem entendeu que aquilo era uma exposição, que eu acho que é a coisa mais interessante, mas para mim o grande divisor de águas nesse momento foi quando o Pivô passou de ser uma ocupação radical para começar a ter um desenho de programa, isso foi mais ou menos em 2013. E para mim foi importante andar ali naquela exposição e ver que eu, geralmente, até aquele momento, conhecia 70% das pessoas que frequentavam o espaço. E naquela exposição eu conhecia 20% das pessoas que estavam ali. Então eu falei, acho que a gente está realmente cumprindo uma função pública. Eu acho que realmente me interessa, assim, enquanto pensamento de programa, é pensar a própria mídia da exposição, o potencial discursivo da mídia da exposição e reiterar que o modelo, o jeito de fazer exposição, eu ainda acredito extremamente na exposição como mídia, que eu acho que é uma coisa que tem caído em desuso, talvez, não sei se você concorda comigo, mas assim, a mídia da exposição eu acho que é uma coisa que tem que ser retomada, e é uma coisa que a gente tenta hoje em dia com o programa do Pivô, explorar todo o potencial prático, discursivo, o alcance da exposição como mídia, não só para o pensamento artístico, mas também como eco público que isso pode ter. E eu acho que a exposição é um grande exemplo do que pode fazer uma exposição no sentido de encenar uma situação, né? Então eu acho que de certa forma o Pivô também é de certa forma uma encenação de uma instituição, né? Sempre foi deliberadamente. Então é um certo embuste, né? A gente emula uma situação que parece que é estabelecida, que parece que é funcional, e porque tem uma economia interna que gira, tem uma equipe de 10 pessoas remuneradas, tem tudo que precisa ter, um plano anual na Lei Rouanet, toda essa coisa, mas a gente se propõe o tempo inteiro a pensar o que significa, assim, etimologicamente, uma instituição, o que pode ser uma instituição e o que pode ser um espaço que repensa diariamente a sua própria metodologia. Né? Eu acho que isso a gente tem em comum nesse sentido. Essa relação com a arquitetura me parece fundamental. Acho que todo curador deve partir de uma relação com o espaço para pensar o que quer que esteja posto em debate ali, né? Para mim, a exposição é uma relação entre o homem e a arquitetura, entre o homem e a obra de arte, e eu gosto de pensar a exposição como uma espécie de coreografia, mas do corpo em relação ao espaço e às obras, né? Mas nesse caso era fundamental pensar assim. Bom, primeiro que a arquitetura é que vai informar essa pequena ficção científica sobre a qual eu falava, mas mais do que isso me parecia importante, não apenas por essa ficção, né, do homem vendo aquilo como um abrigo, né, e portanto um ambiente doméstico, não de museu. Então as obras tinham que estar dispostas não de uma maneira da maneira como estão no museu, né, mas para justamente quebrar essa coreografia da austeridade da relação do povo com aquele espaço. As pessoas entravam em silêncio absoluto,
saíam em silêncio absoluto, aquele respeito, aquele temor reverencial em relação àquela obra que está na parede, e aí vale dizer que realmente essa arquitetura fabulosa e fantástica do Álvaro Siza, para equilibrá-la apenas o Iberê, ou não apenas o Iberê, mas realmente exige um certo esforço de balanços, porque ela de fato se impõe, né? Então, e havia esse andar, que era um andar mais doméstico e mais solar. Para vocês terem ideia, em função, claro, de um suposto controle de luminosidade, todas as pequenas aberturas que permitem que se veja a natureza desde o interior estavam vedadas quando eu cheguei lá. Mesmo quando não havia obras de papel que poderiam se ressentir de uma intensidade, de uma luminosidade maior. Realmente o museu estava se fechando por completo. E ali, bom, tem algumas obras, né, de coleções, mas tem também, eu precisava de um sofá, de um lugar para as pessoas sentarem para verem o vídeo exibido na TV que está em frente a ele, mas eu não queria nada que lembrasse um museu, e acabei conseguindo esse sofá do Bar Ocidente, que é o bar mais longevo, a boate mais longeva de Porto Alegre. Então ele um pouco tinha essa qualidade de um elemento que sofreu a passagem do tempo, que preserva uma certa identidade, embora já completamente desconstruído pelo uso, mas que também teve um uso naquela cidade, né? E aquele próprio busto de mármore, que é de um escultor de Florença, mas o nome não se sabia. Então essas também algumas brincadeiras que vão dando saltos na história da arte, daquilo que é mobiliário para aquilo que foi feito ontem, para aquilo que está canonizado, para aquilo que não se sabe bem se é arte, tá, o seu potencial decorativo, e um pouco naquela parede ali, que vocês veem, era a parede como se fosse a sala da casa, né? E a parede onde estão reunidas as obras que fazem sentido para aquelas pessoas. Então tem desde um Eliseu Visconti a um dos grandes pintores do Rio Grande do Sul, Leopoldo Gottuso, até um salto para Voisil do Yves Klein. Enfim, realmente esses pulos que nós somos obrigados a dar, especialmente hoje, eu acho, na contemporaneidade, que a gente tem de revisar politicamente o passado, tem de projetar algum futuro e tem de se haver com um presente, né? Ali ela entendesse, com certo abandono. Mas então essa relação mais informal com essa arquitetura foi um pouco a chave. E aí a água, esse bebedouro, a instituição não tinha um bebedouro, as crianças que iam até lá faziam visita guiada ou compravam uma água de quase R$10 no bar, ou bebiam água da torneira. Então esse artista resolveu pôr um bebedouro como obra sua dentro da exposição. Depois que ele sair dali, ele vai ocupar o seu lugar de bebedouro, né? E claro, tem alguma referência do Champ, mas tem a referência à escassez dos recursos hídricos. Então uma série de coisas que vão se amarrando. Esse chão que foi visitando o espaço, enquanto estavam pintando as paredes, eles usam um plástico preto, né, para proteger o piso de eventuais respingos de tinta. E eu olhei aquilo e disse, não deixa, vamos deixar isso no chão, porque acho que faz sentido esse processo, essa construção, desconstrução. E aqui estava, inclusive, uma obra do Alexandre da Cunha que estava na Pivô, né? E essa é uma outra obra do Rodolfo Paridi, que é uma espécie de granada, uma batata com giletes, então é um pré-pós-guerra, né? Mas, enfim, essa relação com o espaço e de tensionar questões políticas muito relevantes. Aí, para finalizar, é uma cabine da Elaine Tedesco, que é uma cabine precária, né, de madeira, que, por sinal, veio abaixo com um temporal que houve em Porto Alegre uma semana atrás, mas também ela é tão precária que bastou substituir o teto. Mas um pouco era isso, dar esse recado à cidade. Por mais que tenha sido agressivo para alguns, ver aquilo que alguns chamavam aquilo é uma latrina na frente da instituição, um pouco o contraste entre uma suposta solidez e uma suposta precariedade, e como se transita entre esses dois lados para se encontrar algum balanço.
na verdade, eu não quero agora, assim, para não atrasar demais a próxima palestra, e aproveitando também o gancho que agora vimos um tanto de arte, linda exposição, que vai ser a próxima o artista Bernardo Ortiz, já daqui a 15 minutos, então eu queria, enfim, eu gostaria de abrir para perguntas, e enfim, abrir para algumas perguntas. Alguém? Eu sempre, nos meus projetos, eu sempre evitei ao máximo os cacoetes de exposição. Nunca gostei de vinil, nunca gostei muito de etiqueta. Claro, por vezes é necessário, né? Numa Bienal é necessário, mas sempre que eu posso ter um mapinha e os nomes ali, deixando as obras por elas próprias, né? Sem ter essa mediação, necessariamente saber o nome, a data, para poder entender que obra é aquela, eu faço isso. Mas nesse caso, como era para desconstruir a ideia de instituição museológica, então tinha a planta da sala, né, e estava numa parede ali com os pontos, né, e os números. Então aí tinha um pouco, além de tudo, tinha essa questão de tentar não entender o espaço como um museu. E algumas pessoas também reclamaram disso. Assim, disseram que os artistas não importavam, que essa exposição era meio... Mas, enfim, eu acho que a obra é muito mais do que o crédito, né, ali, né? Ela deve falar por si só. Mais alguém? Alguma pergunta? Então, eu vou pegar esse gancho só dessa questão, porque, por exemplo, para a Fernanda, o pivô tem toda uma identidade de sinalização própria. Você podia falar um pouco dela e como que isso aconteceu e como que isso se relaciona com as exposições, com o espaço em si, com as diversas atividades que lá acontecem? Posso, assim. O pivô acho que tem na verdade, tem muito poucas coisas que são proibidas numa exposição do pivô. Uma delas é o texto de vinil na parede, inclusive. E a gente sempre tem uma brincadeira interna lá, assim, que tem uma tabela de tudo. Na verdade, tudo pode, mas custa caríssimo. Assim, se você quiser fazer uma exposição, tem uma multa. Um texto de vinil tem uma multa, ou seja, ninguém nunca pagou. Mas tem uma razão muito específica, porque eu acho que eu não gosto um pouco dessa dinâmica física de ter que ficar olhando o texto, aí ficam as pessoas... Ninguém lê direito. O texto não é feito para estar desse jeito, né? Então, desde o começo, a gente sempre fez um esforço de criar um conteúdo em volta da exposição que a pessoa tenha o seu próprio tempo, né? Então, acho que tem uma relação que me interessa muito, que eu acho que a comunicação visual tem um papel fundamental, é que a gente espera um pouco que as pessoas se percam lá no pivô. Não sei se vocês já foram todos lá, mas eu acho que de certa forma tem uma vontade de sempre promover o encontro. Assim. O espaço positivo não é muito desenhado, a sinalização está lá, mas ela não grita. Né? Então a gente um pouco espera que os espectadores sejam ativos nesse sentido, de procurar a informação. A informação está lá, mas ela requer um envolvimento. Então tem sempre o texto, ele é sempre bilíngue, tem uma vontade de comunicar, os créditos estão todos dados, né? Mas tem um desenho de espaço que a comunicação acompanha que nunca é gritante. Nunca tem o nome do artista enorme, nunca tem um texto de parede. E as próprias sinalizações, onde é o banheiro, onde é o escritório, que é tudo muito sutil. Então eu acho que também esse elemento de espanto que qualquer pessoa entra num espaço tão particular como é o pivô, e também vem dessa vontade de desautomatizar, de tirar generalizações, né? Então você chega no museu, você espera uma certa dinâmica de receptivo, vai ter uma segurança na porta, você deixa a bolsa, né? Então tem toda uma coreografia que é antes, inclusive, acho que também você falou coreografia, é uma coisa que eu penso muito, eu acho que antes de você chegar na exposição tem um mise-en-scène que a gente tenta desfazer. Então, de certa forma, as pessoas que entram numa exposição no pivô estão um pouquinho mais desarmadas para a experiência, né? Então tem gente que reclama muito também, né? Fala que a gente comunica mal. A gente tem uma folhinha lá na porta que
que as pessoas podem deixar comentários, e vários dos comentários são: a comunicação visual não é clara o suficiente. Então, para mim, eu considero isso uma vitória, assim, no certo sentido, que se alguém se dispôs a reclamar, então alguma coisa já funcionou, né? Então, eu acho que entrar num museu, entrar no espaço de arte nunca é o suficiente, assim, eu acho que é sempre a cultura depende de envolvimento, é sempre um encontro, isso aí depende também do espectador fazer a parte dele nesse sentido de ativação, que eu acho que é uma coisa que a gente busca em todas as exposições, em todos os programas do Pivô, é que realmente que a experiência junte com o pensamento crítico, né, que eu acho que é o grande desafio de qualquer projeto de arte potente, não só hoje, mas sempre, né? Então, eu vou pegar esse gancho, na verdade, primeiro para agradecer o Bernardo e a Fernanda, e alertar que agora que a gente terminamos num lugar que eu achei curioso, que enfim, estávamos falando praticamente da paisagem da exposição, e como que a gente, enfim, experimenta a paisagem da exposição. A próxima palestra, que começa daqui a pouco com o Bernardo Ortiz, basicamente vem de um artista que cria uma certa paisagem no desenho a partir dos elementos do que ele encontra no mundo. Então, eu acho que pode ser bem interessante agora passar do institucional para o processo do próprio artista. Obrigado a todos.